Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos em mais uma quarta-feira aqui do nosso compromisso, toda semana, às 20 horas, para que possamos estar sempre trazendo aí uma avaliação, um estudo para a meditação, para a reflexão em torno da nossa vida. Ao final, a gente sempre faz uma oração em favor, principalmente dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, através desse telefone que é o nosso WhatsApp. Junto também está aí o nosso Instagram para que vocês possam divulgar. Esse telefone é importante para que você possa estar mandando principalmente nomes para tratamento, para oração, porque nós não só oramos aqui ao final do trabalho, da nossa reunião, mas nós encaminhamos esses nomes para o nosso trabalho presencial, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui em Sobradinho, onde lá tem todo o trabalho completo de palestra, da reunião pública, né? Tem o tratamento desobsessivo, trabalho de passe, tem esse grupo de vibração, além dos cursos que nós oferecemos na casa. Temos o trabalho de cromoterapia, não é? Trabalho de doutrinação. Então é todo um trabalho da instituição e que esses nomes também são encaminhados para essa atividade, tá bom? Para iniciar, nós vamos colocar aí um texto do Evangelho. O nosso tema hoje é Ação e Paz, é o título da lição que trouxemos para a nossa reflexão. E escolhemos lá na Epístola a Tiago, no capítulo 3, versículo 18, a seguinte passagem. Logo em seguida faremos a nossa oração inicial. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então está lá na Epístola a Tiago, capítulo 3, versículo 18. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, agradecemos as bênçãos dessa oportunidade, desse momento, rogando a proteção para todos nós, para todos os lares que nos acompanham nesse momento, bem como para todos aqueles que estarão acompanhando esse trabalho, ou hoje, ou qualquer dia, que assim que sintonizem com o nosso canal, possam ser atendidos pelos campos energéticos, onde quer que estejam, a fim de que essas bênçãos possam atingir a todos, para que possamos, em melhores condições, fortalecidos no campo do bem, no campos energéticos, possamos realizar o melhor de nós ao longo da nossa vida. Graças te damos, que assim seja. Muito bem, amigos. Esse estudo de hoje é uma passagem de Emmanuel, a lição número 4 do livro Urgência. Ou seja, ele tem um livro que o Chico Xavier psicografou, né? E o título do livro é Urgência. Então lá na lição número 4 nós temos então essa lição intitulada Ação e Paz. E é assim que ele começa a lição. Vamos colocar para vocês acompanharem junto. Aflição condensada é semelhante à bomba de estupim curto, pronta a explodir a qualquer contato esfogueante. Então, ora, o nosso tema é ação e paz. Então ele fala que
a essa aflição condensada, contida, presa ali a você, chega uma hora com qualquer contatozinho, qualquer estremecida, explode. Estupim curto. Ou seja, por pouco, você então explode e isso vai nos trazer consequências desagradáveis. Na sequência ele fala assim: indispensável saber preservar a tranquilidade. Então, indispensável saber preservar a tranquilidade própria, de modo a sermos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade. Então, lembra que a aflição, os probleminhas que ocorrem conosco, nós temos que ter o equilíbrio, a tranquilidade. Porque, gente, essas aflições, elas vão existir sempre. Porque é necessidade nossa evolutiva de passarmos por isso. Por isso, quando se estuda a situação do nosso planeta, está lá como prova e expiação. Então esse sofrimento, as aflições, esse processo ele vai sempre existir. Nós vamos ter momentos de tranquilidade ao longo da vida. Por isso que se pede oração, trabalho social, auxílio no campo do bem do nosso próximo, porque isso vai nos alimentando, nos renovando. A boa leitura, muito importante a frequentar uma instituição religiosa, não só estudar, mas buscar trabalhar. Nós trabalhamos nos dois campos da vida, pelo menos deveríamos, né? Trabalhar no campo social e no campo espiritual. Porque nós, já até comentando isso aqui em outros estudos, nós erramos ao longo da vida nos dois campos. No campo material, na vida terrena e no campo espiritual, na vida espiritual. Então, é muito importante buscarmos essa tranquilidade, porque essas aflições vão existir sempre. Faz parte do cotidiano, faz parte do processo evolutivo que nos encontramos. E com isso nós aceitamos. Por isso que nós estamos aqui. Nós reencarnamos. Saímos lá do plano espiritual e aqui nos encontramos. Porque só aqui é que a gente consegue evoluir para chegar em melhores condições no plano espiritual. Quando eu falo melhores condições, em habitar regiões superiores. Então depende daquilo que a gente faz aqui. Então é muito importante a gente buscar essa tranquilidade. De maneira, vamos colocar de novo aí, ó, de modo a sermos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade. Então é muito importante. Se nós não trabalharmos isso, a gente não consegue, né? Essa tranquilidade tão importante para nos dar força a passar pelas dificuldades que vão continuar, vão surgir outras. De certo que para cooperarmos no estabelecimento da paz, não nos seria lícito interpretar a calma por inércia. Então não vamos confundir calma com inércia. Não é ficar parado. Paciência é a compreensão que age sem barulho em apoio da segurança geral. Então, nós temos que estar ativos, atuando, porque parados. Lembra da questão do Livro dos Espíritos? Basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem: não. Não fazer o mal é um mal. Então essa inércia que ele fala aqui é ficar parado sem fazer nada. Então não é isso, a gente tem que estar ativo. Como ele fala aqui, ó, termos paciência sem barulho, ou sermos estar ativo, trabalhando essas questões, modificando
a brutalidade que existe dentro de nós. Porque nós somos espíritos muito inferiores. Então, lógico, todos nós temos isso, ninguém escapa. Agora nós podemos melhorar. Então, é não confundir uma coisa. O fato de eu buscar esse equilíbrio, o fato de eu buscar essa harmonia, não quer dizer que eu não vou ter problemas. É muito importante compreendermos isso. Estamos num mundo para ter problemas, dificuldades, prova e expiação. Agora, eles aqui nos orientam a agirmos de maneira que estejamos com equilíbrio. Então, estarmos bem, equilibrados, nos esforçando, agindo da melhor maneira, colocando em prática a orientação que a gente recebe. Isso não quer dizer que os problemas vão ser sanados, vão parar de surgir problemas. Não. Eles vão surgir, naturalmente estaremos em melhores condições de resolvê-los, de passar por eles. Por isso que ele fala aqui, ó, paciência é a compreensão que age sem barulho, em apoio à segurança geral. Então é muito bacana esse entendimento que nos ajuda então a compreendermos a vida, nosso papel, como devemos fazer e agir diante das situações. Na sequência ele fala: refletindo com acerto, recebe a hora de crise sem qualquer ideia de violência. É isso aí, ó. Entender que o problema vai surgir, a crise vai surgir sempre. Vai surgir sempre. Só que ele fala, ó, sem qualquer ideia de violência. Porque a violência sempre induz ao estrangulamento da oportunidade de auxiliar. Você perde a oportunidade. Então, todos os processos que surgem na nossa vida são oportunidades de agirmos com harmonia, com equilíbrio, de maneira assertiva. Porque senão aquilo passa e você perdeu a oportunidade de auxiliar. A gente só evolui quando acertamos. E Deus, nosso Pai, criou um mecanismo que nós temos que auxiliar o nosso próximo. É em contato com o nosso próximo, não é na inércia, na solidão, no isolamento. Nós temos que provar as lições que aprendemos. Nós precisamos provar a nós mesmos. As situações que surgem, as crises que surgem na nossa vida, nós precisamos entender que temos a tranquilidade, a paz íntima para resolver aquele problema. É assim que funciona. Diante de qualquer informação desastrosa, busca revestir-se com a serenidade possível, para que não te transformes num problema, pesando no problema que a vida te pede para resolver. Então, pensando no problema que a vida te pede resolver, olha só. Então, é natural. Olha, vamos pensar diferente, vamos falar diferente. Se você estiver numa vida sem problema, tem algo errado. É isso. Não é masoquismo. É realidade. É o mundo que a gente se encontra. É o mundo que a gente está. É por isso que nós confundimos muito também as condições sociais do indivíduo. Aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm facilidade de sobreviver, conseguem passear a hora que quer, para onde quer, tem o melhor carro, né, da atualidade. E isso se confunde com a tranquilidade, com a paz íntima. Pelo contrário, todos os estudos que a gente tem sobre a riqueza, sobre a pobreza, eles falam que o poder aquisitivo, a riqueza material, é um dos maiores problemas provacionais do espírito. Porque nós temos que pensar na vida espiritual, não na vida material. É por isso que nós precisamos passar por todas as fases. Vamos reencarnar como pobre, como rico, como miserável, tudo quanto é jeito. Porque é a maneira da gente aprender. Aprender o quê?
independente da minha condição social, eu tenho que estar bem equilibrado e passar pelas dificuldades naturais da vida. É isso. Então, que não sejamos um problema. E isso nos remete a pensar nos nossos anjos da guarda. Porque eles é que programam as nossas vidas. Eles que são os nossos avalistas reencarnatórios. A gente só reencarna porque tem alguém que cuida de nós, que nos banca, que paga por nós, que são nossos anjos da guarda. E isso não é coisa da minha cabeça, não. O Humberto de Campos tem uma lição que ele aborda esse assunto. O livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco, tem uma lição que fala sobre isso. Fala que nossos mentores são fiadores espirituais. Então, é muito importante a nossa compreensão de que nós somos responsáveis, sim, pela nossa vida. Eles não vão fazer por nós, eles planejaram, nos acompanham, nos auxiliam, mas nós temos que fazer o processo de transformação. Só depende exclusivamente de nós. Aí ele vai falando de posturas, de conduta que devemos ter. Não afogues o pensamento nas nuvens do pessimismo, mentalizando ocorrências infelizes que provavelmente jamais aparecerão. Então a gente cria situações absurdas, desnecessárias. É isso que ele está falando. Afogar a mente em conteúdos que nós criamos sem fundamento. Primeiro é que a nossa mente tem que estar buscando pensamentos edificantes. Porque um outro estudo de Emmanuel, ele fala que à medida que você vai falando mal de alguém, vai falando dos defeitos que você vê no outro, daqui a pouco você está vivenciando aquilo. Está lá no livro Pensamento e Vida. Então, a vida é dinâmica, ela é ativa, ela não é estanque. Também nós não podemos ser parados, estanques, sem fazer nada. Porque a vida ela é muito dinâmica. A nossa programação reencarnatória, os acontecimentos da vida para conosco, vão continuar sempre. Querendo ou não, eu acreditando ou não, eles estão acontecendo. Porque faz parte do programa divino. Agora, se eu aproveito, se eu vivencio isso com equilíbrio, isso é um problema meu. Compete somente a mim. Evita julgar pessoas e situações em sentido negativo, para que o arrependimento não te corroa as forças do espírito. André Luiz tem uma frase lá no Agenda Cristã, que ele fala que o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, olha só, evita julgar pessoas e situações em sentido negativo, para que o arrependimento não te coroa as forças do espírito. Por que o arrependimento? Porque nós, em termos de consciência, por nós mesmos, nós somos constantemente avaliados. Vai chegar uma hora, nem que seja no plano espiritual, que acontece muito isso quando desencarnamos, que nós vamos ficar perturbados enquanto não saldarmos aquelas dívidas, enquanto não resolvermos os erros que nós cometemos. A nossa consciência. Isso é da lei divina. Isso é da lei divina. Se te encontras diante de um caso de agressão, não respondas com outra agressão, a fim de que a intemperança mental não te precipite na vala da delinquência. Olha uma atitude impensada, vamos colocar assim, olha o dano que nós podemos causar nas nossas vidas. Então é muito importante. Me lembrei lá daquele caso do Marcondes, do Missionários da Luz, no Plano dos Sonhos, capítulo no Plano dos Sonhos, em que André Luiz ia bater boca com uma entidade obsessora, ligado ao espírito encarnado Marcondes, que estava desligado do corpo,
no momento do sono, até que Sertório, o amigo espiritual que estava com André Luiz, falou: André Luiz, ó, não entre em discussão com a entidade. 1 segundo de desequilíbrio pode te levar a milênios de correção. Então, se a gente pensar na nossa vida cotidiana, como que nós somos com os problemas que surgem na nossa vida? Dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, na via pública, no ambiente que você mora ali da tua residência, dentro das instituições. Então é muito importante a vigilância, o entendimento, porque um gesto impensado no campo da agressão pode nos trazer um desastre incalculável. E podemos aí prejudicar muito, piorar muito a nossa vida. E nós não estamos precisando disso. Nós estamos precisando, gente, colocar em prática as lições que nós recebemos. Você vê que Emmanuel detalha, ele falta desenhar para nós, para entender. É claro, é muito claro. E ele mostra, não por isso, não faça isso, senão acontece aquilo. Na próxima. Pacifica a própria sensibilidade, para que a razão te oriente os impulsos. É fazer tudo com equilíbrio, com harmonia, bem pensado. Nós temos que fazer isso. Não podemos agir de sopetão, na raiva, no envolvimento ali vibratório. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos nos esforçar e tentar trazer para nós a tranquilidade em tudo. Pacifica a própria sensibilidade para que a razão te oriente os impulsos. Então, gente, é algo que só depende da gente. Se conservas o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis. Mas se não possuis essa bênção, medita suficientemente antes de falar ou de agir. Olha só. Tem hábito de orar? Reza. Vamos orar nas horas mais difíceis, para que a gente tenha serenidade para resolver. Não tem? Medita suficientemente. Não resolve na hora, não. Está agitado? Espera passar. Conversa outra hora, outro dia. Você vai ver que a gente dá uma diminuída na tensão vibratória e age com mais equilíbrio. Isso é no falar e no agir, ou seja, é tudo, né? Principalmente porque o pensamento, ele pensa antes de agir ou de falar, tudo passa pela mente. Então nós temos que buscar esse esforço. E ele termina a lição desse jeito aqui, ó. Os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Então é normal, gente. Os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Guarda, por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira que não te afastes da paz interior, a fim de que as horas sombrias da existência possa a tua paz converter-se em abençoada luz. Olha que bacana. Não nos afastemos da paz. Para não afastar da paz, a gente tem que buscar essa harmonia interior, para que a gente não complique mais a nossa vida. Já está tão difícil. O nosso programa reencarnatório não é fácil. Ele é complicado. E se a gente deixa e vai na onda dos acontecimentos de desequilíbrio e desarmonia, isso pesa muito nas nossas decisões, naquilo que devemos fazer. E lembra, os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Aquilo que a gente falou mais no início.
É inevitável. Todos vamos sofrer consequências, esses impactos, porque nós erramos muito no passado. E hoje nós precisamos resolver essas questões. Então temos que nos esforçar, gente. A espiritualidade, ele não cansa de nos trazer essas lições, porque são importantes para nós. Nós precisamos melhorar, nós precisamos chegar no outro lado da vida, através da desencarnação, preparados, em condições melhores do que nós chegamos aqui, para que no plano espiritual possamos avançar, continuar estudando, trabalhando e estudando para que a gente possa voltar em melhores condições. Essa é a lição dessa semana, que nós tenhamos aí um resto de semana muito bacana. Quarta-feira que vem vamos trazer outro estudo e encerramos aqui essa parte do estudo e vamos convidar a todos nesse momento a fazermos a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Amado Mestre querido, obrigado, Senhor, pelas bênçãos dessa oportunidade, por aqui estarmos reunidos em seu nome, estudando os teus ensinamentos através da palavra amiga dos amigos espirituais. Que o amor de Mãe Santíssima possa tocar todas as mães em sofrimento no mundo, encarnado e desencarnados. E a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, ou qualquer um no plano físico, no plano espiritual, que esteja necessitado das tuas bênçãos. Que elas possam chegar através dos campos energéticos, trazendo o alívio e o conforto de que necessitamos. Obrigado, Senhor, por essa noite, que a tua paz e o teu amor nos acompanhem na sequência de nossos dias e de nossas vidas. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem. Nós agora vamos mostrar aí os dados para o trabalho social que a gente executa com a cesta básica e com o enxovalzinho que a gente distribui para as mães carentes quando estão conosco ou estão próximos a ganhar seus filhos. A gente tem as aulinhas de preparo para elas e aqui os dados que você precisa para a gente continuar essa campanha tão importante aí para o nosso trabalho, porque sem ela não tem como nós realizarmos, né, no atendimento a essas famílias carentes que nós atendemos, tá bom? Então tá os dados aí necessários para que você possa conferir direitinho, tanto depósito como Pix, fica à vontade. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Matheus vai colocar para vocês mais uma vez o nosso telefone, entre em contato conosco, questiona, ou quem me conhece aí, tem meu telefone, pode procurar diretamente comigo. O trabalho social é a Ana Edna, a Aninha, que toma conta. Pode entrar em contato, pode entrar por aqui que a gente encaminha, tá bom? Então que as bênçãos de Jesus estejam conosco, é muito importante, tá? Que você toda semana, sempre que assistir o nosso vídeo, dá lá um joinha, compartilha com outras pessoas, convidem, para que toda quarta-feira, às 8 horas, a gente possa estar junto, acompanhando o nosso estudo para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos ilumine, ilumine seu lar e nos abençoe por toda a nossa vida. Graças a Deus, que assim seja. Até semana que vem. Tchau.